do nosso programa Consciência Espírita, mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre algo bastante significativo nos tempos de hoje, nesse mês lindo, né? Que é o mês de setembro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de amor e a valorização da vida. É bem providencial para esse mês de setembro, né? E dentro da nossa doutrina, que tanto nos ensina, nós temos vários capítulos que falam sobre a lei de amor, né? Amar a próximo como a si mesmo é um dos capítulos, que é o capítulo 11, né? E dentro desse capítulo existem algumas lições da espiritualidade falando sobre o amor em si. O que é esse amor, tá? Então, nessa lição que eu peguei, que é de Fenelon, foi escrito em 1861, ele diz, eu vou ler o primeiro parágrafo: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Todos nós, tá? Todos. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais adjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Olha o que Fenelon fala nessa lição sobre essa lei de amor. Todos nós possuímos. Ainda em muitos embrionários, mas nós possuímos e nós temos um amor por alguma coisa, por alguém, por um objeto, por um animal, que pode chegar à sublimidade, mesmo que essa criatura vil tenha cometido outros crimes, mas ele tem condições de amar sim, porque amor é a essência divina. E como somos criaturas, fomos criados por esse poder infinito, né, que é o Criador, que é Deus, que é todo poder e bondade, nós herdamos dele tudo isso. Como a doutrina vem dizendo, como os espíritos dizem, nós estamos num processo evolutivo. E cada um de nós vai estar desenvolvendo essa capacidade de amar de uma determinada forma. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos dar um significado à nossa vida. E um dos maiores e melhores significados é aprendermos a amar. Amar um animal que está na nossa casa, amar os nossos parentes, por mais problema que tenhamos. O amor, para que a gente possa amar, nós precisamos compreender. Nós precisamos dar um sentido. E para amar o meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo. E falando sobre a valorização da vida, o que nós vamos falar hoje? Infelizmente, das criaturas que não conseguem amar a si mesmos. E não amando a si mesmo, não ama o próximo. E não amando o próximo, não ama a Deus. É uma consequência. O amor, ele tem que se iniciar dentro de nós. Eu preciso valorizar a minha própria vida. Eu preciso cuidar de mim. Não da maneira como a maioria pensa, de uma maneira egoísta. Eu quero tudo para mim porque eu mereço. Não é esse amor que eu estou dizendo. É um amor muito mais elevado, muito mais sublimado. Eu amo a vida que tenho, eu dou um significado a ela, eu busco através do conhecimento, através da religiosidade, dar um sentido moral mais firme, mais robusto à minha vida, além de apenas sobreviver, além de apenas trabalhar, conquistar as coisas materiais, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Passa uma vida inteira trabalhando, conquistando, sempre naquela, é para os meus filhos, é para ajudar meus pais, é para ajudar meus irmãos, mas na realidade a pessoa ainda traz dentro de si esse egoísmo que faz parte da nossa existência. Se nós não tivéssemos o egoísmo e o orgulho, nós temos alguns autores dentro da doutrina que eu gosto muito, a irmã Cidufo é uma delas. Ela diz que tanto o orgulho quanto o egoísmo é um subproduto do instinto de conservação.
Para que nós possamos sobreviver, nós precisamos trazer, né, dentro de nós isso. Só que nós não podemos exacerbar esse sentimento, desvirtuar esse sentimento, colocar esse sentimento acima de outras coisas. Então, é só para mim, só eu mereço, não. Nós temos que usar tanto o egoísmo como o orgulho equilibradamente, porque ele também tem dois lados. Tanto o orgulho como o egoísmo, ele tem o seu lado maléfico, que é aquele que é só para mim, só para mim, só para mim, e a gente vê muita gente se perdendo totalmente na vida por conta disso, mas nós temos o amor próprio, que nós precisamos desenvolver. Esse é mais difícil de desenvolver, amor próprio. Eu amo a mim mesmo e vou fazer por mim o que eu posso fazer de melhor. Eu vou buscar me desenvolver intelectualmente, eu vou procurar me desenvolver moralmente. Então nós vemos muito a criatura humana desenvolvendo intelectualmente. Estuda, trabalha, desenvolve, tudo para conquistar as coisas materiais, que é necessário, que são necessárias. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Isso é necessário, mas nós não podemos esquecer que precisamos desenvolver a nossa moralidade. Por quê? Porque um pássaro com uma asa só não voa. Quando você vê muitas criaturas entrando numa tristeza profunda, mesmo possuindo muitas coisas, mesmo tendo conquistado tudo aquilo que eles achavam que seria primordial para a sua felicidade, o que seria? Uma boa casa, um bom carro, ter dinheiro para viagens, ter dinheiro para comprar o que tem vontade, e de repente essa criatura se sente num vazio enorme. Se vocês procurarem, vocês encontrarão muitas pessoas assim, vocês não tenham dúvida disso. Então, valorizar a tua vida, fazer da tua vida algo significativo, não é só aquisição de bens materiais, é aquisição do seu lado moral, do seu autoconhecimento, como eu venho falando em todas as lives. Esse lado moral é desenvolver a nossa empatia, a nossa compaixão, é desenvolver essa centelha de luz divina que está dentro de nós, que é esse amor lindo que podemos desenvolver, começando pelos nossos, né, que estão conosco, a nossa família, aquele que nós realmente fizemos de tudo para estarmos juntos. Mas também temos que sair dessa casa, nós temos que ir para o mundo, nós temos que observar a natureza, nós temos que observar o que posso fazer além do que eu faço. O que posso fazer para melhorar o mundo em que vivo? Eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que buscar condições, da mesma forma que eu tive condições de obter as coisas materiais em benefício dos meus, eu tenho que buscar as coisas materiais em benefício do próximo, em benefício da natureza, em benefício da beleza, em benefício daquilo que realmente fizer sentido para mim. Eu trabalho com várias frentes, né? Então eu tenho pessoas que trabalham com animais de rua, que formaram suas ONGs, que dizem assim, eu prefiro trabalhar com animal do que com gente. Não tem problema, esse é o momento dessa pessoa, que ela faça o melhor dela, que ela possa produzir o melhor para esses animais, levando o amor e desenvolvendo essa capacidade de amar. Outros falam assim, eu prefiro trabalhar com a natureza, com a preservação, eu prefiro trabalhar ensinando como preservar, ou como plantar, como cultivar. Isso é lindo. E tem outras pessoas que preferem trabalhar com pessoas. Como eu posso levar um exemplo para alguém? Como eu posso levar uma vontade de viver, né, para aquela pessoa que está deprimida, que está entristecida? Então, cada um de nós, como Fenelon fala nesse começo de lição, até o mais vil dos homens, ele tem condições sim de sentir esse amor por algo ou por alguém. E é interessante
Porque quando você começa a ter esse desejo de fazer algo por alguém, ou por alguma pessoa, ou por algum objeto, ou pela natureza, isso começa a desenvolver um sentido para a tua vida. Você começa a dar um sentido maior à tua vida. E a tua vida precisa de sentido. Da mesma forma que a vida do nosso próximo, até aquele que está na rua, desalentado, sem nenhuma esperança em seu coração, ele precisa da nossa mão para que ele possa sair daquela condição. Nós estamos vivendo um momento na humanidade, gente, bastante delicado, que é um momento onde muitas pessoas estão perdendo a vontade de viver. E, infelizmente, estamos vendo o suicídio aumentar. É uma coisa que nos toca muito, principalmente jovens, né, que estão tirando a sua própria vida. Por conta de quê? Por falta de sentido. E nós não estamos vendo isso só por conta dos problemas sociais. Aliás, os países mais pobres têm menos suicídio. Vão pesquisar, gente, vão pesquisar e vocês verão que o suicídio ele está muito mais atrelado a poder aquisitivo do que aquele que não tem. Porque aquele que não tem, ele dá o sentido da vida dele é sobrevivência. Então ele vai lutar, ele vai trabalhar, ele vai fazer o máximo que ele pode para dar um sentido à vida dele, tá? Para poder viver, para poder sobreviver. Aquele que tudo adquiriu, né, que fez da sua vida, né, a função da vida foi adquirir bens para um dia não precisar mais trabalhar. A gente ouve muito isso, né? Eu sou psicanalista, eu ouço muito. Eu quero ter tanto quando eu tiver com 40, 50 anos, porque eu quero ter uma minha vida tranquila, eu não quero mais precisar trabalhar, eu quero aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida, minha gente? O que significa aproveitar a vida? Vamos parar para pensar? É não fazer nada? É não ter mais nada para fazer? Porque eu já adquiri tudo que eu queria e agora eu não faço mais nada? Então, eu quero viajar? Tá, você vai passar a vida toda viajando? Só isso já vai dar sentido à tua vida? Você vai fazer uma viagem? Não estou falando que é errado viajar, vamos viajar. Mas será que nessas viagens eu também não posso fazer algo por uma comunidade? Eu vou passar a minha vida conhecendo, né, e tentando ajudar algumas outras comunidades. Tem pessoas, gente, que têm condições muito boas de vida, que adquiriram isso através da sua profissão. E eu conheço ou ouço falar de pessoas que nas suas férias, dentistas, por exemplo, eles vão para comunidades pobres, eles vão fazer um trabalho de esclarecimento de como escovar um dente, vão tratar, às vezes, de dente daqueles que não têm condições. Isso é dar um sentido maior à sua vida. Como eu disse, não é errado adquirir bens de maneira nenhuma, desde que seja honesto. Honestamente, não tem nada de errado. Mas eu tenho que entender que o meu sentido da vida não pode ser apenas adquirir coisas materiais. Eu tenho que buscar o sentido maior, que são as relações que eu tenho com familiares, amigos, poder fazer uma diferença na sociedade onde eu moro, poder dar alguma coisa a uma comunidade, me associar a uma ONG, a uma fundação, a uma religião que possa fazer a diferença para alguém. Dar sentido à vida é dar a ela um propósito. E para encontrar o propósito da vida, cada um vai encontrar o seu. Cada um tem que trabalhar internamente para encontrar o seu propósito. Entendendo que, como eu estou dizendo aqui sobre a lei de amor, e a lei do amor, ela está, é uma centelha do fogo sagrado, é uma centelha divina que está dentro de mim e de você. Nós precisamos utilizar isso, nós precisamos aumentar essa chama divina e poder fazer essa diferença. Então, assim, quando eu começo a desenvolver esse propósito, vamos imaginar que você seja essa pessoa
que já adquiriu tudo aquilo que queria, que já conquistou muitas coisas e que hoje tem uma facilidade maior para viajar, para descansar, mas está se sentindo num vazio muito grande. Não está conseguindo ter essa certeza do que realmente é a vida. Busque internamente o que você gostaria de fazer de diferente. O que você está vendo no mundo que precisa melhorar? Vai ajudar, vai fazer a diferença. Eu acho que o importante é instruir as criaturas. Vai juntar pessoas e vai instruí-las, vai ensiná-las. Ensinar esse propósito, ou ensinar qualquer outra coisa. Vai para uma comunidade onde existe analfabetos, vai ensinar a pessoa a ler e escrever. Esse é um sentido maravilhoso. E cada um vai buscando o seu. Nós conhecemos pessoas que eles passam a vida inteira realizando ou buscando a cura de uma doença. Olha que sentido lindo! E muitas vezes encontram, amenizando o sofrimento alheio. Isso é dar sentido a uma existência. Nós precisamos cuidar, né, da natureza, cuidar das relações, mas precisamos cuidar de nós mesmos. A gente vê muitas vezes pessoas que cuidam demais de si mesmas e cuida pouco do outro. E conhecemos pessoas que cuidam muito do outro e pouco de si mesma. Existe um desequilíbrio nisso. E o que nós queremos, o que nós estamos fazendo aqui é procurar o equilíbrio. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Eu tenho que cuidar do outro, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que valorizar a vida do meu próximo, mas eu só consigo fazer isso se eu valorizar a minha própria vida. Como eu vou ensinar o outro se eu mesmo não estou me cuidando, se eu mesmo não estou dando o valor que eu realmente desejo ao outro? Então, entendam que tudo sai de você, que tudo está aqui dentro. Eu só preciso ampliar essa capacidade divina. E quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo envolver criaturas humanas, quando eu consigo envolver um projeto e desenvolver esse projeto, nossa, que maravilha! Que sentido lindo que eu vou dando à minha vida. Vamos supor que eu desenvolvo um projeto, esse projeto acaba, eu tenho que buscar outro. E assim eu vou dando esse sentido maior à vida. Agora, se o sentido da vida é apenas usufruir dos bens materiais, então nós temos pessoas que têm os bens materiais e vão usufruir. De que forma? Jesus falou sobre a porta larga e a porta estreita. Muitos de nós buscam a porta larga, que é a porta mais fácil de se passar. E essa porta larga, ela leva aos vícios, ela leva à depressão, ela leva à solidão. A porta estreita, por mais difícil que seja de passar, para que eu passe nela, eu preciso me autoconhecer, eu preciso desenvolver, né, os meus potenciais divinos. Por isso que ela é estreita. Porque para eu chegar a passar por ela, eu tenho um trabalho bastante grande antes de chegar a ela. A porta larga não, ela me dá todas as possibilidades, ela me traz as ilusões da droga, do sexo, da bebida, do poder ter o que eu quiser. Isso é porta larga e não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos entender que daqui dessa vida a gente não leva nada, a não ser aquilo que nós demos de nós. Nós vamos, como qualquer um de nós, eu tenho algo a dizer, né? Eu brinco e falo, vocês vão morrer e eu também. E daqui nós levamos aquilo que alguém colocar no caixão, senão eu não levo mais nada. Entendam que se eu não pensar nisso, eu não tenho que pensar na morte, mas eu tenho que entender que daqui dessa vida eu não levo nada. E tenho que entender que eu não sei quando eu vou partir dessa vida. Portanto,
você viver uma vida de ilusão vai possivelmente encurtar a tua vida. Agora, quando você dá um sentido a ela e você começa a valorizar a sua própria vida, você terá uma vida muito mais longa, muito mais significativa. Longa talvez a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe qual é a hora nossa de partir, mas nós vamos ter uma vida significativa. Então assim, gente, vamos buscar isso. Vamos buscar levar aos corações aflitos, às pessoas em desespero, um pouquinho da esperança, um pouquinho desse entendimento de podermos fazer algo em prol de alguém, dando para nós mesmos um grande sentido. O que leva uma criatura a perder a sua existência, nós não sabemos. Por que essa pessoa está perdendo a sua existência? Então nós precisamos sim dar sentido a essa existência, a nossa própria, para quem sabe termos as condições morais para levar esse ensinamento ao nosso irmão que está desalentado, entristecido e com pensamentos suicidas. Vamos procurar fazer o melhor que cabe ao nosso alcance. E olha só, gente, hoje muita coisa a gente consegue fazer gastando muito pouco. Então muita gente fala assim, eu vou fazer alguma coisa quando eu tiver alguma coisa. Mas quando você tiver alguma coisa, às vezes aquilo já não é o suficiente para você e mais você vai querer. Então, gente, vamos buscar isso. Nós vamos buscar esse sentido. E eu vou encerrando hoje dizendo que eu vou dar continuidade, né? Já vou gravar o próximo programa dando continuidade com a leitura de um poema, tá? Que eu gosto muito. E para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa valorização da vida, sobre essa lei de amor que nos criou e nos envolve. Então, nós vamos humildemente agradecer a paciência de vocês pela live de hoje e espero que a próxima possa dar um sentido ainda maior no que eu vim trazer hoje dessa lição sobre a lei de amor e sobre o sentido da vida. Que nesse momento Deus, que o nosso amigo espiritual, que nosso mestre amado envolva o nosso planeta azul, o nosso país Brasil nesse momento decisivo de eleições, que possamos todos ter a possibilidade de ter essa ajuda espiritual para conseguirmos os nossos propósitos de vida. E que a espiritualidade amiga nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.